A paz do Senhor para você e a sua família. Como sempre digo, compartilhe vídeos de mensagens, envie para os seus amigos e Deus vai abençoar grandemente as pessoas através da sua iniciativa. Se inscreva no canal. Se gostar desse vídeo, pode clicar aí no joinha. Quero ver se verdadeiramente vale a pena continuar falando os assuntos através da internet, aí no YouTube, este canal, Ailton Santana, Ministério Ampliando Fronteiras. Que Deus venha prosperar grandemente a sua vida e tenha esse apreço pela sua palavra. O título que está aí no vídeo é: sabia que é possível cometermos pecados mesmo sem termos cometido delitos, sem praticar coisas graves? É possível pecar sem cometer delito? Sim. Quando nós falamos que alguém cometeu pecado, geralmente nós associamos isso a um delito, a uma prática grave, a algo vergonhoso, um pensamento muito ruim, fazer coisas que escandalize, ou alguém cometa adultério, alguém violou algum mandamento explícito. Enfim, geralmente nós associamos a algo palpável e que é possível nós vermos com clareza na vida das pessoas. Mas nós sabemos que podemos pecar bem por menos, sem praticarmos delitos visíveis, sem até mesmo ter um pensamento negativo. É possível. Não é que pecamos sem perceber, sem ver, não é isso. É que passa despercebido na nossa vida, isso que eu vou falar para você, como que isso não fosse um pecado. Geralmente nós, como disse, quando falamos que praticamos um pecado, é porque transgredimos algum mandamento, alguma lei, no sentido explícito, físico, palpável. Mas, segundo a palavra de Deus, é possível nós pecarmos sem infringir uma regra, uma lei, um mandamento, no sentido prático e direto, palpável. Tiago capítulo 4 e o versículo 17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. É o chamado de pecado por omissão. Tem o pecado por comissão e o pecado por omissão. Tem o pecado que é aquele que você comete, transgride, vai lá, infringe, afeta, ofende propositalmente, diretamente, apontado em direção a alguém. Mas a omissão também é um pecado. Isso é, posso fazer o bem para o meu semelhante, posso fazer o bem para a minha família, sei como fazer as coisas que beneficia as pessoas. A Bíblia nos diz que é para nós carregarmos as cargas uns dos outros. Em Gálatas diz: cada um carregue a sua própria carga, mas também diz, na mesma passagem, para nós carregarmos a carga uns dos outros, ou o fardo. Em Romanos 12, o versículo a partir do 20, diz que se o nosso inimigo tiver fome, que é para darmos a ele o que comer. Se ele tiver com sede, para darmos a ele o de beber. Se nós, então,
temos o alimento para alimentar alguém, inclusive se for o nosso inimigo. Se tivermos água para matar a sede de alguém e não fizermos, isso é omissão. Deixei de fazer aquilo que eu poderia. Não estou falando de negligência no sentido de não cumprir com as minhas obrigações. Isso seria um tipo de omissão, mas ligado às minhas obrigações. Aquilo que é da minha competência, que ficou declarado, que eu me comprometi e não realizei. Mas eu estou falando não nesse sentido, mas daquilo que não é colocado como uma obrigação minha, devido à minha função, um cargo ministerial ou empresarial. Mas no dia a dia da minha vida, no curso da minha história, eu sei fazer o bem e não faço. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizeste, não o fizeste a mim. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então nós não podemos nos ufanar, nos exaltar e dizer: hoje não pequei, porque não cometi nenhum delito que eu me lembre. Mas não temos a possibilidade de termos deixado de fazer aquilo que está à nossa altura, que temos condições, que sabemos fazer. Aí está. Precisamos então viver uma vida consciente, não apenas evitando praticar delitos, mas também não negarmos um feito, um bem àqueles que necessitam. Lembre-se, omissão, deixar de fazer o que podemos e o que sabemos fazer, também é pecado. Deus te abençoe.